numa situação de crise e de radicalismo económico, é evidente que uma linguagem populista assente nestes pressupostos tem sucesso, não é óbvio. Tem sucesso porque o que se está a dizer é que o sistema capitalista, o regime capitalista, as empresas são naturalmente injustas e que, na sua essência, esta injustiça tem a ver exatamente com o facto de elas terem lucros, de haver apropriação privada desses lucros e de elas assentarem na apropriação privada do trabalho e dos bens que deveriam ser coletivos e de todos. Esta crise da política e dos partidos, que é muito grande hoje na vida política portuguesa, o que nos faz é retirar-nos um instrumento que nós precisamos. Porque, na verdade, o instrumento que nós precisamos para garantir uma tradução política para a mudança é partidos que conquistem votos para a mudança. Partidos que sejam capazes de, sem enganar as pessoas, num contexto muito complexo, ganharem votos para uma perspectiva de mudança e não para uma perspectiva de status quo ou de adiamento dos problemas. E aqui é que o nosso sistema político-partidário está muito desarticulado dessa possibilidade. O nosso sistema político-partidário central, chamemos assim, não gosto de utilizar este termo, neste caso pode-se usar, os grandes partidos PS e PSD foram criados no Estado. Quando eu digo no Estado, digo que foram criados em grande parte pela necessidade que existiu nos primeiros anos, depois do 25 de Abril, de garantir o crescimento rápido de partidos que não existiam, para exatamente competirem com o PCP, que era o único partido que tinha saído da clandestinidade e que tinha estruturas, não propriamente a nível nacional, mas tinha pelo menos um esboço de uma estrutura orgânica a nível nacional. O PS praticamente não existia, o PSD não existia, a ala liberal é apenas uma das componentes da estruturação e da gênese do PSD. O PS era, de facto, o partido dos 200 advogados, como se dizia em linguagem pejorativa, mas na realidade era nem 200, eu duvido que tivesse 200. Se contássemos com os estudantes de Direito, talvez chegasse aos 200, mas era, de facto, um pequeno partido, cuja política era muito indistinta da do PC. Os últimos comunicados do PS, comuns com o PCP, representam a retomada de um programa de frente comum muito semelhante ao programa francês entre o PS francês e o Partido Comunista francês, mais radicalizado. Portanto, é um partido que constrói a sua autonomia política e programática em relação ao PC na luta pela liberdade entre 74 e 75, mas que sai da clandestinidade sem nenhuma diferença, a não ser a diferença social que pesa e uma certa diferença de tradição política republicana e jacobina que também pesa. Mas, na verdade, de um ponto de vista programático, não há distinção. Se forem ver o último comunicado conjunto que Mário Soares e Álvaro Cunhal assinaram em Paris, depois dos comunistas terem obrigado Mário Soares a andar às voltas quando estivesse na clandestinidade em Paris, até ir ter com Álvaro Cunhal, que estava clandestino em Paris e comportava-se como se estivesse clandestino em Paris, e o comunicado conjunto mostra uma grande identidade programática. Mas o que é certo é que a intenção de ajudar a criar rapidamente PS e PSD significou, na prática, entregar-lhe a hegemonia da vida pública. E apesar das mudanças, principalmente na possibilidade de independentes, grupos de independentes apresentarem listas para as autárquicas, e haver uma certa descompressão deste princípio de hegemonização da vida pública, ainda hoje há uma forte hegemonia da vida pública que é traduzida não tanto na dificuldade de formar partidos, é fácil formar um partido em Portugal, mas na dificuldade de construir esse partido em certas áreas que são cruciais no poder político, particularmente nas eleições legislativas. Ora, esta entrega do Estado de hegemonia da vida pública aos grandes partidos democráticos para que eles crescessem, que tinha boas intenções, era que eles crescessem rapidamente para poder competir com o PCP, hoje revela-se particularmente negativo. Pode não se tomar muito à letra o argumento de Manuel Alegre, mas um dos argumentos de Manuel Alegre tinha algum sentido, é dizer se eu pudesse apresentar listas de independentes, se nós pudéssemos apresentar listas de independentes, com certeza concorreríamos às eleições legislativas deste ano. Mas não podem. Não podem, nem os partidos alguma vez autorizarão tão cedo que haja listas de independentes. Mudam mais rapidamente o sistema eleitoral
provavelmente para fórmulas de sistema misto, o que permitem a introdução de listas independentes, nem permitirão certamente outros mecanismos de reforço da escolha individual do eleitor, como seja o mecanismo italiano, que permite colocar os deputados por ordem na lista e não necessariamente aceitar a ordem que os partidos colocam nas suas listas de deputados, o que significa que as eleições dos partidos políticos são ganhas dentro dos partidos, coisa que qualquer militante do PSD e do PS sabe. Qualquer militante do PSD e do PS sabe que se quer ser deputado tem que ter poder dentro do partido. Se quiser manter o seu lugar de deputado, tem que ter poder dentro do partido. E, portanto, a lógica, e mais, e se for um deputado local, sabe que tem 10 candidatos ao seu lugar permanentemente, dependurados nas secções e nas federações e nas distritais. E, portanto, o que ele faz durante 4 anos é, essencialmente, faz sindicalismo, ou seja, um dos nomes mais interessantes na Assembleia da República, não sei se já tiveram ocasião de ver, mas convém estar atento porque é um bom retrato da nossa vida pública, é quando há um grande debate, por exemplo, o orçamento em que todos os membros do governo estão na sala, quando termina o debate há uma vinda maciça de deputados de todos os partidos falar com ministros e secretários de Estado. Há um forte trade-off na Assembleia, de uma espécie de sindicalismo da reivindicação local, veja lá se me dá esta obra para este sítio, mas também veja lá se me coloca este naquele lugar, olha, eu gostava que me facilitasse isto para esta empresa. Então, muito desse trade-off é feito no Parlamento e muitas organizações locais esperam que os seus deputados atuem como uma espécie de sindicalistas da sua própria organização e mais, um deputado que queira manter o seu lugar tem que ser eficaz neste mecanismo de representação que é indiferente à governação. Se repararem, em muitos casos são deputados do PSD que vão falar com ministros do PS, ou são, quando o PS estava na oposição, deputados do PS que vão falar com ministros do PSD. Isso é absolutamente transversal e muita negociação política, evidentemente a mais importante não se passa ali, mas a menos importante passa-se na sala, quando a debandada se faz das bancadas para a frente dos seus ministros. O problema é que hoje os partidos estão muito mal. Eu penso que as pessoas têm consciência que estão mal, mas acho que não têm verdadeira consciência que estão muito mal. A maioria das estruturas partidárias tornaram-se em acrescento das estruturas autárquicas. Onde há poder autárquico, a estrutura do partido local é um acrescento do poder autárquico. Por razão muito simples, porque, particularmente para os partidos da oposição, aí está um certo capacidade de emprego, uma certa capacidade de lobby, uma certa capacidade de trade-off negocial. A maioria das estruturas partidárias locais, que estão evidentemente completamente fechadas ao exterior, no qual os mecanismos de carreira política se fazem sempre através de mecanismos de negociação interna, entra-se na JSD, negocia-se, há enorme conflitualidade, porque os lugares são escassos, portanto, negocia-se, se chega a presidente da JSD ou da JS numa pequena estrutura partidária, negocia-se lugares nas assembleias distritais, lugares nas assessorias, lugares naquele pool de lugares que a mais pequena secção tem. A mais pequena secção tem 6, 7, 8 lugares que lhe pertencem, seja a mais pequena, um assessor, um tipo numa empresa municipalizada, alguém que vai para uma junta de freguesia que hoje são pagos e, apesar de tudo, já representam, em alguns casos, lugares que são competitivos no plano político. E estas estruturas não têm duas coisas. Não se abrem, como é óbvio, como os lugares são escassos, fecham-se. Quando as pessoas dizem porque é que os partidos não têm think tanks, porque é que os partidos não abrem, nenhum partido, no governo e na oposição, tem qualquer lógica interna que implica a abertura à competição política no seu interior, porque essa competição já é tão dramática, chamemos assim, no seu seio, que não há espaço para mais nada. Um partido de governo, a última coisa que quer é um grupo de trabalho sobre a segurança social, porque sabe que nesse grupo de trabalho estão os que competem com o Sr. Ministro da área. Nenhum partido da oposição pretende ter um grupo de trabalho sobre a economia, porque se sabe que quem está à frente desse grupo de trabalho é pressuposto ser o Ministro da Economia, caso chegue ao Governo. E que, de um modo geral, os dirigentes partidários
quando acedem à governação, pretendem ter liberdade política para alargar e para escolher, que não é a lógica do partido, não deixam reforçar-se ou estabilizar-se qualquer estrutura de think tank no seu interior.